Já Prince simplesmente perdeu a cabeça depois que Finesse 2X assinou um novo contrato com a NBA Youngboy. Eu amo toda a rua Mob Tiaz. É hora de eu ter um novo visual, Júnior. O que começou como um pedido simples rapidamente se transformou em uma batalha por contratos, lealdade e controle. Cara, eu não consigo, cara. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Eu não consigo. Por que você acha que estou dizendo para Libels, cara? Agora com as tensões aumentando e perguntas se acumulando, os fãs querem saber o que realmente aconteceu nos bastidores e por que esse movimento provocou uma reação tão forte da família Prince. A ligação que chocou Houston. Finesse 2X se sentou no Boss Talk TV e disse algo que a maioria das pessoas no jogo do rap nunca diria sobre um homem como a NBA Youngboy. Ele lhe deu seus méritos ao vivo na câmera, sem script, sem divulgação de relações públicas. Apenas um rapper de Memphis dizendo ao mundo que o mesmo artista com quem ele estava em conflito 2 anos atrás havia discretamente contatado para tentar tirá-lo de um. NBA Youngboy realmente contatou a família Prince e perguntou à família Finesse: Ei, o que será necessário para ajudar esse homem a sair de seu país? Foi exatamente isso que explodiu nas redes sociais de pop no final de maio de 2026. Não uma faixa de desprezo. Não um desprezo velado. Uma confissão. Finesse disse que NBA Youngboy o ignorou, ligou para a família Prince, a mesma família Prince que dirige a Mob Tiaz Entertainment em Houston, e perguntou o que seria necessário para libertá-lo de seu. Eu respeito isso. Eu respeito isso em casa, tipo, simplesmente não consigo continuar dizendo que ninguém está me apoiando porque você fez. Tira um segundo para processar isso. Finesse disse por meses que ninguém estava ajudando. Ele foi ao vivo atrás de ao vivo chorando sobre seu contrato, pedindo ao J. Prince Jr. para liberá-lo, pedindo a alguém, a qualquer um, para jogar uma corda. E enquanto todos os rappers e todos os faladores estavam correndo suas bocas na timeline fingindo se importar, apenas um homem realmente pegou um telefone. E esse homem era NBA Youngboy. O mesmo NBA Youngboy que tinha conflito com Finesse em 2024. O mesmo NBA Youngboy que postou uma foto ousada da mãe da filha de Finesse em sua história do Instagram. O mesmo NBA Youngboy que estava se descontrolando em rants chamando Finesse de nomes. Esse mesmo homem se aproximou nos bastidores para ajudar seu ex-inimigo. Finesse não conseguiu esconder como se sentia sobre isso. Moça emocionou. Murbotor colheu, murbur colheu, murbur.
O homem estava quase em descrença de que a ajuda veio de um lugar que ele nunca esperava. Você realmente se aproximou e tentou fazer isso acontecer. Então, tem que tirar meu chapéu pra você e tem que dar seus méritos. A internet pegou fogo em poucas horas. Clipes começaram a saltar do Instagram para TikTok, Facebook para X. Trap Centranks postou uma análise em suas páginas. 6xTV divulgou o clipe no Instagram. Sessões de comentários estavam em chamas. Todos tinham uma opinião. Alguns estavam dizendo que NBA Youngboy acabava de ganhar o título de Homem do Ano no rap. Outros estavam dizendo que Finesse apenas disse isso porque queria que alguém viesse salvá-lo. E um terceiro grupo já estava se perguntando o que J Prince teria a dizer em resposta. Porque se você sabe algo sobre rap de Houston, você sabe uma coisa como fato. J Prince não brinca. O homem construiu a Rap-A-Lot Records do zero. Ele está neste jogo há mais tempo do que metade dos rappers nas ruas agora estão vivos. Ele mentorizou lendas. Ele colocou medo em estações de rádio. Ele resolveu conflitos entre costas. E agora a NBA Youngboy, alguém de Baton Rouge com seus próprios problemas de rótulo em seu registro, estava ligando para Houston pedindo à família Prince que libertasse um de seus artistas. Você já sabe como essa conversa ia ser, mas antes de chegarmos ao muro que J Prince construiu em torno deste contrato, você precisa entender do que Finesse estava fugindo em primeiro lugar. Porque essa história não é apenas sobre uma ligação telefônica, é sobre um homem que sente que assinou sua vida e agora está tentando todas as portas que consegue encontrar para sair. Finesse estava no Boss Talk TV, mas ele havia contado essa história por mês em todos os ao vivos que conseguia fazer login. O homem estava cansado. O homem estava frustrado. O homem tinha estado sangrando na internet tentando ficar livre da Mob TS Entertainment por quase um ano. E a ligação de NBA Youngboy foi apenas um capítulo em um livro muito maior, como Finesse ficou preso em primeiro lugar. Para entender por que a ligação de NBA Youngboy foi tão diferente, você precisa entender que tipo de gaiola Finesse 2X estava sentado. O homem cujo nome real é Rick T. Grier voltou da prisão federal anos atrás procurando um novo começo. Ele tinha repercussão. Ele tinha Memphis atrás dele. Ele tinha sucessos que já estavam se movendo pelas ruas. E ele tinha uma das figuras mais lendárias do rap do sul olhando para ele como um filho. Esse era J Prince, o original, o homem da barba branca, da voz suave e do aperto de ferro em Houston. J Prince e seu filho J Prince Jr. trouxeram Finesse para a Mob TS Entertainment. Eles lhe deram adiantamentos. Eles lhe deram joias. Eles o voaram em jato privado. Eles cuidaram de sua família enquanto ele estava sentado atrás das grades. De fora, parecia um conto de fadas. Um rapper cumpre sua pena. A lenda o assina, e as ruas ganham um novo rei. Tudo parecia limpo. Mas Finesse diz que a verdade sobre o que ele assinou não começou a atingi-lo até anos depois. Ele foi em uma sessão ao vivo com Suge, e pela primeira vez, ele sentou e colocou seu contrato da Mob TS no ChatGPT para ver o que ele realmente havia concordado. O rapper de Memphis diz que nunca havia usado o programa antes em sua vida. Ele ficou lendo cada cláusula em voz alta, e o detalhamento que voltou foi mais feio do que ele jamais. Então eu e Suge, finalmente encontrei meu contrato da Mob TS e fiz um advogado analisá-lo, mas muitos advogados, tipo, eles realmente não querem vencer. Aí está seu primeiro sinal de alerta. Finesse disse que advogados estavam evitando o contrato. Vários advogados supostamente analisaram o documento e desistiram do caso ou hesitaram em seus conselhos. Então Finesse e sua equipe decidiram seguir um caminho diferente. Eles colocaram o documento na máquina e deixaram a máquina falar de volta. E a máquina disse o que ninguém ao seu redor queria dizer em voz alta. O contrato em que Finesse estava sentado era um contrato 360. Isso significa que a gravadora recebe uma parte de tudo. A música, a editora, o merchandising, as turnês, os acordos de marca, o nome, a semelhança. Tudo que tem o rosto ou voz de Finesse tem um cano correndo de volta para a gravadora. E a máquina lhe disse que os adiantamentos, as joias, os caminhões e os jatos privados que a gravadora havia lhe dado por anos não eram presentes. Eles eram empréstimos contra ganhos futuros. E piorou. Finesse leu a cláusula em voz alta enquanto balançava a cabeça. Cláusula de cessão. Outra armadilha. Transferir o contrato para outra empresa de rótulo a qualquer momento. Essa cláusula significava que a Mob TS poderia passar seu contrato para qualquer outro rótulo sempre que quisesse. Então, mesmo que Finesse esperasse e orasse pelo dia em que a Mob TS ficasse cansada dele, eles poderiam simplesmente passar seu documento para outra pessoa e ele ainda estaria preso. A gaiola se movia com ele, mas a parte que golpeou mais foi quando Finesse admitiu que J Prince lhe disse antes de ele assinar. Então, basicamente, J Prince, o velho, me disse para não contratar um advogado. E me dissem nós nem vamos nem ir lá. Isso foi a linha que toda a internet circulou. J Prince, o fundador da Rap-A-Lot, o homem que está no negócio da música há mais de 30 anos, supostamente disse a um homem saindo da prisão federal para não trazer um advogado à mesa. Segundo Finesse, a mensagem era que os verdadeiros não precisam de advogados, que advogados enganam as pessoas, que iam fazer isso no aperto de mão e respeito. E Finesse, fresco de anos preso, olhando para o homem atrás da Rap-A-Lot como um herói, seguiu esse conselho e assinou. Essa decisão assombra até hoje. Finesse foi para a cobertura do Hot New Cop de seus comentários e chamou de mau negócio. Ele disse que as cláusulas de Recommend estavam empilhadas contra ele. Ele disse que a cláusula de cessão era uma armadilha. E ele disse que a pior parte era que ele nem conseguia lançar sua própria música no Apple Music ou Spotify do jeito que queria. Não consigo. Eu não consigo. Por que você acha que estou ficando com labels, cara? 4 anos em Mob TS, 2 projetos. Essa é a matemática que Finesse continua voltando. Ele disse que a gravadora não estava liberando sua música. Ele disse que a Atlantic, que é a major em que a Mob TS está conectada, também não estava checando por ele. Ele disse que nenhum dinheiro estava sendo gasto em lançamentos, nenhuma máquina, nenhum empurrão real. O homem se sentia invisível enquanto ainda era possuído. E o pior sentimento, ele disse, era que ele tinha repercussão. Ele tinha shows marcados. Ele tinha fãs esperando. Ele tinha músicas no cofre, mas não conseguia se mover livremente. Então, ele começou a contar ao mundo da única forma que sabia como, ao vivo atrás de ao vivo, rant atrás de rant, lágrima atrás de lágrima. O que nos traz ao momento em que toda a timeline mudou. Porque enquanto Finesse gritava, alguém de Baton Rouge estava ouvindo. O conflito que deveria tornar isso impossível para realmente entender porque a ligação de NBA Youngboy golpeou da forma que golpeou. Você precisa se lembrar do que estava acontecendo entre esses dois homens apenas 2 anos antes. Porque o NBA Youngboy que se aproximou da família Prince não era para levantar um dedo por Finesse 2X. Eles não eram amigos. Eles não eram colaboradores. Eles nem estavam em termos de conversação. Eles eram inimigos, barulhentos, inimigos públicos das redes sociais. E o conflito que tinham não era sobre música ou dinheiro ou poder da indústria. Era sobre algo muito mais bagunçado. Era sobre mulheres. Tudo começou nos bastidores em setembro de 2023. Segundo o próprio Finesse, ele havia entrado nas mensagens diretas de uma das mães dos filhos de NBA Youngboy. A mulher eventualmente contou a Youngboy o que havia acontecido. E Youngboy, sendo quem é, não deixou essa informação morrer quietamente. Ele segurou. Ele se sentou em cima. Ele manteve em seu bolso traseiro e esperou. A barragem se quebrou em 10 de abril de 2024. NBA Youngboy postou uma foto ousada de uma das mães dos filhos de Finesse 2X em sua história do Instagram. A mãe em questão era a FNG Suga, também conhecida como Vanessa. A foto mostrava em lingerie rosa com orelhas de coelho. Ele também supostamente postou conteúdo sugestivo ligado a outra mulher no círculo de Finesse. O golpe foi direto. O golpe foi pessoal. O golpe foi destinado a envergonhar. Você pode ler o detalhamento completo na cobertura do Wiki Zelemag do momento e no relatório do Hot New Hip Hop sobre Youngboy atacando Finesse.
Ambos os sites explicaram como a história se acumulou em poucas horas. Finesse atacou de volta da única forma que sabia como. Primeiro, ele trollou. Ele disse que NBA Youngboy poderia fazer fast time com Suga por 250 mil. Ele tratou como uma piada no início. Então ele se viu, deletou a piada e voltou balançando com orgulho de Memphis. Ele postou uma mensagem dizendo a NBA Youngboy que ele deve ter esquecido de onde era. A linha que foi mais divulgada foi um post desde deletado onde Finesse disse que era de Memphis e eles não eram sensíveis lá. Ele falou sobre lealdade. Ele falou sobre códigos de rua. Ele falou sobre como ganhar dinheiro fácil de mulheres era assunto sério em sua cidade. NBA Youngboy não deixou passar. Ele voltou ainda mais forte. Ele acusou Finesse de parecer mole. Ele disse que Finesse havia estado entrando nas mensagens de sua esposa como se tivesse esquecido com quem estava falando. Ele descartou a conversa sobre saúde mental que Finesse havia estado fazendo publicamente. Ele deixou claro que o incidente de DM de setembro de 2023 havia estado comendo por meses e agora era hora de resolvê-lo na internet. Por alguns dias, a timeline estava em chamas. Finesse estava atacando fãs de NBA Youngboy em seus comentários. NBA Youngboy estava postando história após história. As bases de fãs estavam indo uma contra a outra. As pessoas estavam escolhendo lados como se fosse uma luta de boxe de campeonato. Alguns estavam à vida ou morte por YB. Alguns eram Memphis até a morte. E muita gente assistindo estava apenas dizendo que isso era desnecessário bagunça da indústria entre dois rappers que tinham problemas maiores um com o outro. A coisa engraçada é que nenhuma faixa de desprezo foi lançada. Não havia resposta de estúdio. Não havia um registro de resposta. Era tudo histórias do Instagram, posts deletados e vídeos de rant. Tudo isso queimou quente por alguns dias em meados de abril de 2024. E depois esfriou tão rápido quanto aqueceu. Ambos os homens seguiram em frente. NBA Youngboy voltou para seu próprio mundo. Finesse voltou para seu drama de Mob Tees. O conflito se tornou um daqueles momentos que vivem em capturas de tela e vídeos de recapitulação do YouTube. Mas aqui é onde fica interessante. Segundo alguns clipes circulando, NBA Youngboy supostamente ainda estava incomodado com tudo, mesmo após o fumo se dissipar. Havia um clipe com uma miniatura circulando chamado NBA Youngboy ainda aquecido após Finesse 2x tentar ofuscar-se em Mac TV. O título sozinho diz que o fumo não estava completamente fora. Mesmo depois que o Vai morreu, havia tensão sobre a superfície, que é exatamente porque o que aconteceu a seguir era tão selvagem. Porque a maioria dos rappers nunca levantaria um dedo para o homem que foi atrás da mãe de seu filho. A maioria dos rappers teria rido quando viu Finesse ao vivo chorar sobre seu contrato. A maioria dos rappers teria feito uma captura de tela e feito um meme. Mas NBA Youngboy fez algo que ninguém viu vindo. Ele pegou um telefone e ligou para Houston. Finesse disse na Boss Talk TV com sua própria boca. Ele disse que NBA Youngboy entrou em contato com a família Prince antes de qualquer outro drama, antes da chamada situação NBA Ben 10, antes de qualquer um dos novos capítulos ser escrito. Nos bastidores, enquanto o público ainda esperava mau sangue, NBA Youngboy era o que estava tentando quebrar a corrente. O homem que era suposto ser o inimigo se transformou no único com coragem para fazer a ligação. Essa é a parte que explodiu a internet. Porque em uma cultura em que todos amam falar sobre lealdade e unidade, aqui estava um velho inimigo mostrando mais lealdade do que qualquer amigo atual. O próprio Finesse reconheceu. Ele disse que não conseguia continuar afirmando que ninguém estava ajudando porque alguém foi. E esse alguém foi a última pessoa que alguém esperava. Mas toda missão de resgate precisa que o outro lado abra a porta. E a porta nesta história estava sendo mantida fechada por um dos homens mais teimosos, mais respeitados e mais poderosos da história do hip-hop do Sul. Um homem que ouviu a oferta e riu dela. O muro que J. Prince construiu e se recusou a mover. Quando a notícia voltou para Houston de que NBA Youngboy havia entrado em contato perguntando o que seria necessário para comprar Finesse de seu contrato, J. Prince não piscou. Ele não negociou. Ele nem fingiu considerar a ideia. Ele fechou a porta tão forte que toda a indústria sentiu o baque. E então ele garantiu que todos entendessem por quê. Você pode assistir ao detalhamento completo no vídeo do Rap Dynasty intitulado J. Prince responde a Youngboy tentando comprar Finesse 2 vezes de seu contrato. A cobertura de acompanhamento intitulada J. Prince responde a Finesse 2 vezes sobre a oferta de NBA Youngboy. A mensagem do acampamento Prince era simples. Nenhuma quantidade de dinheiro que NBA Youngboy pudesse colocar na mesa abriria aquela porta. Não 1 milhão, não 5 milhões, não 10 milhões, não o número que Youngboy estivesse disposto a fazer um cheque. A razão não tinha nada a ver com o valor em dólares. A razão tinha tudo a ver com o princípio. J. Prince sempre foi o tipo de homem que trata contratos como juramentos de sangue. Em seu mundo, quando você assina seu nome em um pedaço de papel, você não pode voltar mais tarde e pedir um retorno porque alguém maior chegou. Você honra o que você colocou a mão. Você fica em pé sobre o que você diz. Você não recebe a desculpa de uma oferta melhor para se contorcer para fora de um negócio que você entrou voluntariamente. E essa é exatamente a posição que J. Prince e as cabeças mais velhas da indústria tomaram quando Finesse foi público. No mesmo episódio do Boss Talk TV onde Finesse revelou pela primeira vez a ligação do Youngboy, uma voz mais velha ligou. Eles o chamaram de OG. E OG fez o caso para o lado do rótulo sem qualquer açúcar em cima. O horário comercial é de 9 horas e 17h00. E você sabe por que J. Prince diz porque esse contrato, como tudo mais, OG estava citando o filme The Players Club. A linha era sobre tratar negócios como negócios e não deixar sentimentos nublar o que foi acordado por escrito. Ele foi mais longe. Ele disse que quando Finesse assinou aquele contrato, ele provavelmente estava sorrindo de orelha a orelha. Ele disse que o dinheiro adiantado parecia uma bênção no momento. E ele disse que a única razão pela qual o contrato se sente ruim agora é porque Finesse pensa que pode fazer melhor em outro lugar. Aposto que quando ele assinou aquele contrato, se ele recebeu algum dinheiro adiantado, ele estava sorrindo de orelha a orelha, nariz a nariz. Esse é o cerne da posição de J. Prince. Ninguém colocou uma arma na cabeça de Finesse. Ninguém forçou a assinar. Ninguém o arrastou para o prédio. O homem entrou com seus próprios 2 pés, pegou o adiantamento, pegou a joia, pegou o apoio para sua família enquanto estava trancado e assinou. E agora que o zumbido cresceu e as ofertas são maiores em outro lugar, o contrato de repente parece uma armadilha. Da cadeira de J. Prince. Isso não é o contrato ser injusto. Isso é um artista esquecendo o que concordou quando o dinheiro começou. Agora, Finesse tem seu contra. Ele disse várias vezes que não foi adequadamente educado quando assinou. Ele disse que foi instruído a não trazer um advogado. Ele disse que confiava em J. Prince como família e assinou com fé. E ele disse que quando finalmente conseguiu alguém para analisá-lo, o negócio era um dos contratos mais desequilibrados que já havia visto. Mas a posição de J. Prince não se curva naquilo. O contrato é o contrato. Não é apenas J. Prince senhor, segurando a linha. J. Prince Jr., o homem que realmente administra a Mob Chess dia a dia, estava disparando seus próprios tiros em Finesse por meses. Quando Finesse o acusou de cancelar seu show de Houston sobre o fim de semana do Memorial Day, Jr. não se segurou. O show em questão tinha Lil Baby no mesmo palco. Finesse disse que deveria estar lá também. Ele disse que recebeu uma ligação dizendo que não era mais necessário. E ele viu vídeos online de J. Prince Jr. chutando com Lil Baby no mesmo show que foi cortado. Em Houston, eles cancelaram meu show. Ei, Jr. Ei, Jr. Finesse foi em sua história e chamou Jr. por nome. Ele disse que a família o estava enganando para sair de seu contrato e agora estavam impedindo de conseguir contratações também. Vocês já me enganaram, cara. Estou em um contrato. Diabos, família. Diabos. Pelo menos deixem esses folk me reservarem. Que diabos? A resposta de J. Prince Jr. foi fria.
Ele foi em sua própria plataforma e disse que esse cara tem que culpá-lo por tudo que dá errado em sua vida. Ele disse que encontrou paz com isso. Ele fez a pergunta de como ele poderia ter influenciado um promotor para não reservar seu próprio artista. Ele disse que nem fazia sentido. E então ele virou a faca dizendo que Finesse é um criador de conteúdo e streamer em tempo integral agora mesmo. Então o homem estava fora do negócio da música por sua própria escolha. Você pode ver a cobertura completa da resposta de J. Prince Jr. no YouTube. Os tiros vêm voando para trás e para frente no Instagram por semanas. E Hot New Hip Hop escreveu sobre as trocas mais amplas de Jr. versus Finesse à medida que a disputa continuava fervendo. Todo o quadro do lado da família Prince é consistente. Eles investiram em Finesse quando ele estava em seu pior. Eles enviaram dinheiro para sua família enquanto ele estava trancado. Eles o assinaram quando ninguém mais estava olhando. Eles lhe deram adiantamentos, joias, jatos e um nome em que se apoiar. E agora que ele cresceu, eles não vão simplesmente lhe devolver sua liberdade porque alguém de Baton Rouge agitou um cheque. Assim não é como Houston faz negócios. Assim não é como Rap-A-Lot faz negócios. E assim não é como J. Prince fez negócios há mais de 30 anos. Então, quando o NBA Youngboy fez aquela ligação, ele correu direto para um muro construído por um homem que vinha construindo muros desde antes de Youngboy nascer, o que realmente aconteceu e o que vem a seguir. Então, aqui é onde temos que ser honestos um com o outro. Depois de todas as mentiras, todos os rants, todas as lágrimas, todas as ligações e todos os tiros para frente e para trás, a verdade de onde essa situação inteira realmente está é muito menor do que o título pode fazer parecer. Finesse 2X não assinou oficialmente com o NBA Youngboy. Não há anúncio. Não há álbum conjunto. Não há comunicado à imprensa. Não há declaração de nenhuma gravadora confirmando um novo lar para Finesse. O que há é uma ligação telefônica, um momento de respeito e uma recusa de J. Prince e muita esperança pública. Isso é tudo. Essa é a coisa inteira. O que Finesse disse no Boss Talk TV é que NBA Youngboy entrou em contato com a família Prince e perguntou o que seria necessário para ajudá-lo a sair de seu contrato. Finesse disse que respeitava o gesto. Ele disse que não conseguia continuar afirmando que ninguém estava apoiando porque Youngboy estava. Ele disse que esperava que as conversas ainda estivessem em andamento. Eles ainda estavam trabalhando nisso. Essa palavra aí é a palavra-chave. Trabalhando, não assinado, não feito, não finalizado. Trabalhando. O que na linguagem da indústria geralmente significa que não há negócio em vigência ainda e pode nunca haver porque a família Prince deixou claro em múltiplas plataformas, em múltiplas entrevistas, que nenhuma quantidade de dinheiro vai facilmente tirar Finesse de seu negócio. E no negócio do rap, quando um executivo poderoso diz não da forma que J. Prince fez, as chances dessa decisão mudar em privado são pequenas. Então, o que está realmente acontecendo agora é um impasse lento e doloroso. Finesse está ao vivo quase todos os dias. Ele está transmitindo, fazendo conteúdo, mantendo seu nome em evidência. Ele está fazendo coisas para a internet porque o lado musical de sua carreira está preso atrás de um contrato que ele não pode se mover livremente sobre. Ele tem sido muito aberto sobre como isso se parece e houve um momento ao vivo onde a máscara saiu completamente. O homem se despedaçou em lágrimas. Eu amo todos os Street Mob Tias. É hora de eu ter um novo visual, Júnior. Continuou. Ele disse que esteve com Mob Tias por 4 anos e apenas soltou 2 projetos. Ele disse que tinha 33 anos. Ele disse que precisava ser livre para perseguir o dinheiro maior que estava esperando porque tenho 33 anos. P. Deixe-me ir para alguém. P. Isso vai me deixar amamentar. Ele até ofereceu para pagá-los. Ele disse que se Mob Tias quisesse 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de sua saída, podia ter. Ele apenas queria sua carreira de volta. Você pode ler a cobertura completa de seu pedido de liberação no Hot New Hip Hop, mas o grito de ajuda não abriu a porta. Mob Tias ainda é o dono da música. Mob Tias ainda possui os direitos. Mob Tias ainda pode passar seu documento para qualquer outro rótulo que escolher através da cláusula de atribuição. Finesse leu em voz alta no chat GPT e a Atlantic Records ainda está na corrente também porque Mob Tias está conectada ao sistema de rótulos principais. Então, mesmo que NBA Youngboy quisesse escrever um cheque em branco, há vários meses em que seu dinheiro teria que pousar, e a mesa de J. Prince já disse não. Há também outra complicação. Finesse tem sugerido que outros nomes pesados estão interessados. Ele mencionou 50 cents de passagem. Ele falou sobre negócios no valor de 10 a 20 milhões sentados na mesa em algum lugar, mas nenhum desses nomes fez o que Youngboy fez. Nenhum deles se aproximou publicamente. Nenhum deles fez a ligação que Finesse pode apontar. Então, por enquanto, Youngboy fica sozinho como o único artista com recebimentos de tentar ajudar. Então, o título dessa história soa como se um contrato tivesse acontecido. A realidade é que uma conversa aconteceu. Uma porta foi batida, e a porta não abriu. Finesse 2 Times ainda é um artista da Mob Tias. NBA Youngboy ainda é NBA Youngboy. J. Prince ainda é o muro. E a única coisa que realmente mudou é que a internet agora sabe que 2 homens que costumavam ser inimigos têm uma ponte silenciosa entre eles. Uma ponte que ninguém viu sendo construída. Uma ponte que não levou a um novo lar de rótulo, mas levou a um novo tipo de respeito. Essa é a história real aqui. Não um contrato, uma oferta de paz. Não uma mudança de contrato. Um momento de personagem, não uma tomada, um alcance através da linha que provavelmente fez mais pela unidade do hip hop do que qualquer uma das músicas que esses homens fizeram juntos. Porque em uma cultura em que tantos conflitos terminam com alguém morto ou alguém preso, este terminou com uma ligação telefônica. E aquela ligação telefônica terminou com respeito. Finesse jamais conseguirá sair de seu contrato Mob Tias? Difícil de dizer. O contrato é vinculante. O rótulo está cavando. O J. Prince Sênior falou. O Júnior J. Prince falou. Os promotores em Houston estão alinhados. O dinheiro na mesa foi assinado. Finesse terá que manter o contrato, encontrar um ângulo legal que seus advogados atuais vêm evitando, ou fazer algum tipo de compra que o Prince finalmente concorde. Nenhum desses caminhos é curto. Nenhum deles é fácil. Nenhum deles é garantido. O que sabemos é que o homem se sente preso. O homem se sente cansado. E o homem se sente grato porque de cada nome no jogo do rap, NBA Youngboy foi o que tentou jogar uma corda para ele. Essa gratidão não é nada. Em um negócio construído sobre traição, essa gratidão pode ser a moeda mais valiosa que Finesse deixou.